Hoje a gente vai desbravar o inglês. Hoje eu vou te dar o seu guia, tudo o que você precisa estudar para você ser fluente em inglês. Uma lista de conteúdos para que você consiga saber da onde partir e até onde chegar, para você falar assim, cara, eu sei inglês. Se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou a Teacher Laís, eu sou professora de inglês há mais de 5 anos, 6 agora, não sei dizer exatamente quanto. Mas eu aprendi inglês sozinha. Se você quer conhecer um pouquinho mais da minha história, eu vou deixar no link da descrição um vídeo onde eu explico como que eu aprendi, como que foi meu processo, quanto tempo demorou. Então tá tudo lá. Não vamos falar sobre isso hoje. Hoje eu vou explicar pra você o que você precisa estudar pra você aprender inglês. Pra você chegar num nível que você fala assim, eu estou no nível máximo, eu sei absolutamente tudo o que eu precisava saber. Primeiro, eu quero falar pra você que, na verdade, esse nível não existe. Porque se você for pensar no próprio português, eu não sei você, mas eu aprendo palavra nova em português todos os dias. E eu cometo erros no português todos os dias. Então eu quero que você comece pensando já que não existe você falar perfeito. Não existe não cometer erro. Não existe você... nada na vida, nada. Quando você aceitar isso na sua vida, você vai perceber que você vai ganhar muito dinheiro que você gastaria em terapia. E também você vai ganhar muito tempo pra aprender inglês. Você vai deixar de perder muito tempo que você perderia tentando parecer um nativo, por exemplo, que é a história para um outro vídeo. Então hoje eu separei pra você um guia que mostra todos os conteúdos que você precisa saber pra você chegar no nível mais alto de inglês. Para você poder entender que nível que você vai chegar, você precisa primeiro conhecer os níveis. Então, se você não conhece, eu vou te apresentar. No inglês, nós temos 3 letras que falam sobre os níveis de inglês: A, B e C. Cada letra tem 2 subníveis. Então, nós temos A1, A2, B1, B2, C1 e C2. Cada nível tem uma especificação geral. Então, cada nível vai saber fazer alguma coisa e saber falar das coisas de uma determinada maneira. Conforme você vai subindo nos níveis, você vai conseguindo se desenvolver mais, falando melhor, se expressando com mais exatidão, coisa muito mais próxima do que você faz no português, por exemplo. Por isso, cada nível trata de algum vocabulário específico ou de algum tópico gramatical específico. E a partir daí, você vai desenvolvendo o seu inglês. Só que eu quero que você entenda que aprender inglês e estudar e seguir essa lista de conteúdos não é você assistir um vídeo aqui no YouTube sobre um assunto e daí marcar ele como feito. Aprender inglês é muito mais parecido com um esporte do que qualquer coisa, sinceramente. Se você for pensar em qualquer esporte, seja, eu não sei, eu não sou muito boa em esportes, mas na academia, por exemplo, que é uma coisa que eu conheço um pouquinho melhor, tá vendo o músculo por debaixo do... Não. Então tá bom. Na academia, no futebol, no que for, você precisa praticar, né? Pra você conseguir fazer um lance, pra você conseguir fazer um movimento, pra você conseguir se sair bem numa jogada, você precisa praticar várias vezes. Então, embora você entenda a teoria daquela jogada, você sabe como é que faz, você já viu o Messi fazendo, não significa que você sabe fazer, só porque você viu o Messi fazendo. Isso é uma coisa que você precisa entender desde o começo com o inglês. Porque as pessoas têm a noção de que elas vão ver um conteúdo uma vez, vão assistir uma videoaula aqui no YouTube, e aí pronto, acabou. Eu entendi, beleza, não entendi, beleza. E não é assim que funciona. O inglês é uma prática constante. E é por isso que eu tenho um curso chamado A Chave da Constância, porque esse é o maior desafio que a gente tem enquanto tá aprendendo inglês. Mas você ter um guia é muito, muito, muito importante. Por isso que a gente vai trazer isso no vídeo de hoje. Bom, agora chega, né? Agora eu já falei demais. Vocês estão ouvindo os cachorros por aí? Se vocês estiverem, que pena. A acústica ainda não tá perfeita. Faz parte, né? Quem tá começando sabe. Eu tô com o meu guia aqui do ladinho, mas eu vou colocar na tela pra vocês poderem enxergar também. Então, começamos com o nosso primeiro nível, que é o nível iniciante em inglês, o nível A1. Se você é uma pessoa que nunca estudou inglês, é isso aqui que você vai ver. E se você é uma pessoa que já estudou inglês, mas tem coisas aqui que você não viu ainda, revise, é muito importante. O vocabulário que você vai estudar, dias da semana e meses, números, o alfabeto e preços. Então, como falar sobre números de maneira geral, a sua altura, o seu peso, o preço de alguma coisa, a idade, enfim, informações que você vai usar números de maneira geral. Países e nacionalidades, cores, personal possessions. Então, personal possessions são os objetos pessoais que você tem, as coisas que você tem, seu carro, sua casa, a sua caneca de Friends, os seus gatos. Eu não vou mostrar os meus agora porque eles estão dormindo, não posso, perturbar o sono da realeza aqui de casa, partes do corpo, família e pets, objetos da casa e cômodos da casa e roupas. Esse vocabulário, ele é o mínimo que você precisa saber para você falar assim, olha, eu tenho nível A1. Você precisa saber dominar as informações mais gerais desses tópicos específicos. Então você precisa conseguir usar essas palavras, esse vocabulário em situações de uso, literalmente. Então isso é uma coisa que você precisa prestar muita atenção, porque o inglês não é você pegar essas palavras, por exemplo, os dias da semana, e você decorar eles. Aí você vai saber falar, igual a musiquinha do Black Eyed Peas. Monday, Tuesday, Wednesday and Thursday, Friday, Saturday, Saturday and Sunday. Party every day, party every day. Adianta você saber falar só isso? Não adianta. Infelizmente não adianta. Então você precisa saber usar isso também, sabe?
Então, quando você estiver estudando qualquer vocabulário, você precisa sempre aliar ao conteúdo gramatical. Então, bora lá. O que você precisa saber de gramática no nível A1? Você precisa dominar o present simple, que é mais conhecido como presente simples no português. É um tempo verbal que fala sobre rotina, sobre coisas que não mudam, fatos, que você gosta, que você não gosta, você vai usar essa estrutura para falar sobre essas coisas. Adjetivos possessivos e pronomes, o there is e o there are, que é o a no português, né? Então, por exemplo, há uma caneca na minha mão, ou tem uma caneca na minha mão. No inglês eu usaria o there is e não o have, por exemplo. O imperativo, o presente contínuo ou o presente progressivo, né? Que também dá para falar. Preposições do lugar, alguns verbos modais, entender a diferença do can e do do, por exemplo, entender qual que é a lógica desses verbos e como é que funciona. Alguns adjetivos simples, tipo grande, pequeno, lindo, feio, essas coisas assim. E comparativos e superlativos, que você vai começando a entender isso aqui no nível A1. E bora pro nível A2. O nível A2, vocês vão vendo que algumas coisas podem até se repetir, mas você vai expandindo um pouco mais isso. Por exemplo, no nível A1, você vai estudar um pouquinho sobre vocabulário de rotina, porque você está estudando o presente simples, então você precisa falar um pouquinho sobre a sua rotina, você precisa saber falar, eu acordo, eu vou dormir, eu como tal coisa. Então você vai sempre abrangendo mais vocabulário conforme você vai sentindo necessidade. Aqui tem o vocabulário, tipo, cara, se você não souber isso, não tem como. Mas você tem que aumentar o vocabulário conforme as suas necessidades e sobre o que você precisa falar. Que afinal, o teu inglês, ele tem que ser um resultado do que você precisa. Você precisa estudar inglês de acordo com o seu objetivo. Então, você vai pegar esse guia e você vai transformar ele no que você precisa. Isso é muito importante que você tenha em mente, tá? Não existe fórmula secreta, o inglês perfeito para todo mundo. Não existe. Eu não preciso saber de tudo, mesmo sendo professora. Então, por que você, que só vai usar o inglês para se comunicar com pessoas no dia a dia, vai precisar saber falar sobre tudo e absolutamente tudo em inglês? Sendo que provavelmente você não sabe falar sobre absolutamente tudo em português. Então, é sempre coisas a refletir. Continuando, personalidade e sentimentos é um tópico tratado no A2. Comida e bebida, educação e trabalho, né? Profissões, o tempo e o clima, família e amigos. Então, você saber falar e descrever sobre a sua família e amigos, não é só, tipo, memorizar o nome dos amigos, sabe? Então, vai expandindo. Rotinas diárias, então você consegue falar, por exemplo, sobre a sua rotina, sobre a rotina da sua mãe, do seu pai, do seu melhor amigo, do seu cachorro, do seu gato. Então você sabe falar sobre isso tudo. Atividades de tempo livre, o que você gosta de fazer, o que você não gosta de fazer, o que outras pessoas geralmente fazem no tempo livre. Lugares da cidade, partes do corpo e um pouco sobre a sua saúde também. E um pouquinho sobre transporte e sobre viagem. Então como que você vai de um lugar para o outro, como que você se comunica em aeroporto. Isso aí, coisas básicas, é do nível A2. E a gramática que acompanha o nível A2 é a seguinte. Primeiro, question words, que são, por exemplo, what, when, where, as WH questions, que a gente chama, então, são palavras usadas para fazer perguntas. No nível A2, você também vai dominar os advérbios de frequência, então você vai falar sempre, nunca, às vezes, raramente, de vez em quando. Aqui você vai começar a estudar o passado, então você vai estudar um pouquinho do passado simples, que são ações finalizadas no passado, o presente contínuo, que é você falar, eu estou fazendo isso agora. Present Perfect Simple, que aí você vai começar a olhar esse bichinho, que esse bichinho você vai olhar por muito tempo. Então, você vai começar a entender as diferenças dos passados, entender também o futuro. E é a partir do nível A2 que as coisas começam a tomar mais forma, você vai conseguindo se expressar de maneira mais ampla. Então, no nível A1, o que você sabe é o presente, você consegue falar algumas frases, você sabe se comunicar. No nível A2, você vai construindo e vai dando forma para essas coisas. E as coisas vão crescendo mais e você vai conseguindo se comunicar com mais clareza, mais exatidão. Você passa a mensagem que você quer de uma maneira um pouquinho mais complexa. Comparativos e superlativos, preposição de tempo e lugar, o like e o ing e o past continuous. Então você vai começar a ver tudo isso. No nível B1, a gente vai para coisas mais complexas ainda. Pausa para se hidratar, porque nem só de café vive o bilíngue. Seu lembrete semanal aí, tome água. No nível B1, então, próximo vocabulário. Sentimentos e emoções, viagem e transporte. Vocês viram que repete, é justamente por causa disso, porque você precisa expandir, né, as possibilidades dentro daquilo. Entretenimento, então saber se expressar sobre entretenimento. Por exemplo, você sabe falar sobre a sua série favorita. No nível A1 e no A2, por exemplo, você sabia falar, minha série favorita é Grey's Anatomy. Não é a minha, mas pode ser a sua. E agora você vai saber falar, minha série favorita é Grey's Anatomy. É uma série onde tem a Doutora Grey, e aí é um maluquice, todo mundo morre. Aqui você consegue se expressar um pouquinho melhor e falar mais informações sobre aquilo. Lá no nível A1 e no A2, você sabia falar, minha série favorita é essa. Então, é expandir o seu vocabulário e aumentar as coisas que você já sabe e você gosta de falar, por exemplo.
atividades de lazer, esporte, saúde, fitness, educação, notícias e mídia no sentido, tipo, falar sobre as coisas que acontecem, né, que passam no jornal e tal, tecnologia, expressões do passado e expressões do futuro, né, expressões de tempo. E aí, na gramática, tudo vai se intensificando mais ainda. Então, aqui você vai dar uma olhada mais profunda em advérbios de tempo, de grau e de maneira, o presente contínuo para futuro, aliás, o presente contínuo para futuro. A mistura é maravilhosa. Aí você vai olhar mais alguns modais, o should, o might, should might have, né, em todos os sentidos, vamos dizer assim, todas as possibilidades. Mais uma vez, present perfect simple, porque como eu disse, você vai ver ele pro resto da sua vida, porque como não é uma estrutura que tem no português, demora muito pra gente assimilar e é normal. Em seguida, então, present perfect continuous, algumas conditionals, aqui seria a primeira e a segunda, e o future continuous. Então, são várias expressões e várias coisas aqui. Então, não dá para se prender muito a você simplesmente ver um assunto e você dar um check, porque existe uma grande complexidade nesses assuntos. E agora a gente vai para o nível B2. O B2, vocês podem perceber que cada nível que a gente muda, o vocabulário ele vai diminuindo. A lista vai diminuindo. Por quê? Porque você vai especificar aqui no que você precisa saber. E não tem uma coisa geral, assim, tão geral, absurda, que, só no nível C1 que você vai falar sobre isso. Não, você vai falar sobre tudo o que você quiser em todos os níveis, mas você vai expandindo o seu conhecimento ao longo desse tempo. Que fique claro isso, tá, gente? Eu sei que eu repito várias vezes, pode ser chato, mas é porque você precisa entender justamente isso. O inglês não é um só para todo mundo e muda muito e você não precisa saber falar sobre tudo. Então, no nível B2, Work and Education, então você vai saber falar muito, muito bem sobre a sua educação, sobre o seu passado no trabalho, enfim, sobre todas as informações relacionadas a isso. Estilos de vida, dinheiro. Então, aqui falar sobre investimentos, por exemplo, você já consegue falar sobre esses assuntos. Crime e punição, então falar um pouquinho sobre questões legais, sobre questões jurídicas, você vai começando a falar um pouquinho sobre aqui. Enfim, expor a sua opinião nesses sentidos, né? A mídia e comunicação, problemas globais, tipo a ebulição global que está acontecendo agora, você consegue falar sobre isso em inglês nesse nível. Multi-word verbs, então palavras que têm mais de um significado, ou ao contrário, né, que no português tem mais de um significado e no inglês são mais palavras nesse sentido. Reporting verbs, que aqui você vai usar especificamente quando você estiver falando sobre reported speech, então você vai falar o que outra pessoa falou, tipo, ela me disse isso, ele me falou aquilo, então esses são os reporting verbs. E linking expressions, que são palavras que são usadas para você conectar tanto frases quanto parágrafos, enfim, para você juntar as coisas de uma maneira mais coerente e que faça sentido. E seguimos com a nossa gramática, que é compound adjectives, advérbios de tempo, de grau, de maneira, de novo, relative clauses, o past perfect simple, present and past perfect continuous, as vozes passivas, só aqui você fica um tempão, tá? Vozes passivas é algo que demora para entrar na cabeça e demora para você conseguir usar, é um período. Os modais de especulação, as condicionais que faltam, que é a segunda e a terceira, né? E todas as condicionais misturadas também. O reported speech, que eu acabei de falar para vocês, que é você saber falar o que outra pessoa te disse, e contar fofoca, né? O inglês é para fofocar. E o future perfect simple e continuous. E aí a gente chega na nossa última lista de conteúdos, que é do nível C1. Se finalizando isso, você alcança, teoricamente, o nível C2. Vocabulário, então, vida, experiência e lifestyles, livros e literatura, como eu falei, coisas muito amplas. Dinheiro e business, como é que fala business em português? Negócios. Novidades e current affairs, aqui tipo acontecimentos, né, atuais nesse sentido. Global issues de novo, technology, scientific development, vague language, que seria algo mais abstrato, né, quando a pessoa fala uma coisa quer dizer outra, informações desse gênero. Colloquial expressions, então expressões coloquiais usadas no dia a dia, coisas do gênero. E idiomatic expressions. E aí a gente vai para a parte de gramática, que é basicamente tudo que você viu agora num nível, assim, maluco, absurdo, elevado, né? Então, todas as formas passivas, os compound adjectives and modifying, os adjetivos de gradação, os gradable adjectives, advérbios e frases adverbiais em relação ao degree, né, que é o grau, os modais no passado, as conditionals todas misturadas novamente, ellipses e substitution, adding emphasis, então adicionar ênfase, você saber fazer isso em inglês é um pouco diferente do português, a inversão com adverbiais negativos e multi-word verbs de novo. Então,
É muita coisa. E se você se assustou em relação a isso, em relação a quanta coisa que você tem que estudar, você tá olhando e pensando, cara, eu não vou dar conta de tudo isso. Você não precisa dar conta de tudo isso. Para você se comunicar em inglês, você pode se comunicar em inglês com o nível A1. Você pode se comunicar em inglês com o nível B1, B2, tanto faz, não importa. Você consegue se comunicar em inglês com qualquer nível. A diferença é que você vai ter limitações e você precisa saber lidar com essas questões. Então, a minha dica principal é: analisa muito bem o seu objetivo, o que você quer fazer com esse inglês que você quer aprender. Se você vai querer falar, ou precisa, no caso, né? Às vezes não vai querer. Se você precisa falar, se você precisa escrever, se você vai precisar mais entender, ler, enfim, qual habilidade você vai precisar trabalhar mais e foca nessa habilidade, mas não esquece das outras. Trabalha sempre o inglês de todas as maneiras. A habilidade mais difícil de ser trabalhada é o speaking. Eu sei disso porque eu aprendi inglês sozinha e era a habilidade que eu tinha mais dificuldade, assim como todos os meus alunos, assim como toda a população universal. É a habilidade que a gente tem mais dificuldade porque normalmente nós não falamos inglês. Ou porque não temos oportunidade, ou porque temos vergonha, ou porque não temos um companheiro para nos ajudar nesse sentido. Então você precisa sempre aproveitar todas as oportunidades que você tem para falar inglês. Então pratica muito, usa os aplicativos que eu indico aqui, eu indico muita coisa nas minhas redes sociais também, no Instagram, no TikTok. Então aproveita esse conteúdo para você conseguir desenvolver mais ainda o seu inglês. Esse guia é literalmente isso, é um guia e ele vai te passando fase por fase, passo por passo, para que você consiga entender como é que funciona. E afinal, como é que você vai usar ele? Tem aqui na descrição um link para você baixar ele em PDF. Você coloca o seu e-mail, eu envio ele para o seu e-mail. E aí você consegue mexer nele, você pode imprimir e ir marcando ali as informações conforme você for estudando, anotando para revisar. Tem ali no PDF um resumo de como que você tem que usar, então lembrar sempre de fazer revisões, sempre olhar de novo, não só ticar o assunto e falar nunca mais vou ver, sabe? Então realmente dedicar tempo ali a isso, porque isso com certeza vai ajudar muito você. Lembra que o inglês não é só uma lista de conteúdos, coisas que você precisa decorar, você precisa saber usar. Então é realmente um desafio, mas a gente tá aqui para se ajudar nesse processo e para te mostrar que não é impossível. Outro detalhe importante é que você pode estudar sozinho, mesmo que você estude com um professor, mesmo que você estude num curso, você deve estudar sozinho. E esse guia com certeza vai te ajudar para que você consiga revisar coisas que você já viu, entender coisas novas e seguir nesse processo aí de uma maneira completa. E se você acha que é muita coisa para você, que você não vai dar conta, que você não tem tempo, que não é possível, eu te digo que é possível sim. E é super possível porque eu sei que os meus alunos já fizeram. Eu tive vários alunos que entraram para a chave da constância. É o meu guia, é o meu treinamento, é o meu curso que pega na sua mão e te mostra exatamente como aprender inglês e adaptar para sua rotina, para que você consiga fazer disso uma coisa leve, que não seja sofrido, que não seja assustador, desesperador e que você consiga perceber os resultados e parar de perder tempo estudando da maneira errada. Então não é só ter o conteúdo, não é só saber o que estudar, mas é principalmente saber como estudar, que horário que você vai estudar, como se organizar e, enfim, várias e várias coisas que eu posso te ajudar nisso. Então, se você tiver interesse, eu vou deixar o link na descrição aqui também para você acessar. Dito isso, comenta aí se o guia foi útil para você, deixa suas respostas e dúvidas aí nos comentários para a gente continuar conversando e se inscreva no canal. Ative os sininhos das notificações para você lembrar que eu posto vídeo todo domingo às 18 horas, para você chegar aqui e começar mais uma semana motivado para continuar aprendendo inglês. E lembrando que o mais importante é a constância. Então, te vejo na semana que vem e bye bye!